Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São João, capítulo 8, versos 31, 32. Aqui está um assunto que deve interessar sobre todas as coisas aos nossos ouvintes. Isto porque se trata de um assunto que nos leva ao conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não estava falando a homens que estavam presos. Eles não estavam ali dentro de uma penitenciária, dentro de uma cadeia. Ele estava falando a homens livres, fisicamente falando, socialmente falando, religiosamente falando. E disse para eles: para tais homens, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A incredulidade leva o homem a crucificar a Cristo outra vez. Isto é uma verdade. Mas os pagãos não crucificaram a Cristo. Foram justamente aqueles que disseram que criam em Deus. Aqueles que matavam por causa de Deus. Nunca o mundo pagão, chamado incrédulo, teria crucificado a Cristo. Porque Jesus não estava chocando com a tradição deles, mas sim com a tradição religiosa daqueles que julgavam conhecer toda a verdade. Agora, meu ouvinte, nós vamos tratar de um assunto que lhe interessa mais de uma maneira pessoal, individual. Se trata justamente de sua salvação. Ora, mas isso é tão comum. E os apelos que ouvimos em geral é este: aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Na verdade, isto seria tudo: o homem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Mas no sentido tradicional, mental, intelectual apenas, isso tem se tornado simplesmente uma troca de religião. Isso é apenas trocar de religião, no sentido tradicional, político-religioso, que temos encontrado na Terra nesses dias. A política religiosa, angariar mais adeptos para si, como os partidos lutam, trabalham e oferecem vantagens para angariarem votos, adeptos, assim também as religiões estão fazendo. Mas isso não é o que interessa ao indivíduo, à pessoa. Na verdade, não é isto que interessa. O que interessa é o homem ser levado a uma experiência com Deus. Você sabe que aquela mulher que tem tido experiências do pecado, ela leva aquela pobre moça inocente a alcançar o mesmo nível dela, a ter as mesmas experiências e até com vantagens depois, sobressaindo muito mais. O mundo,
está vivendo de experiências experimentadas. Ninguém quer a coisa de longe apenas. Todos querem provar, todos querem sentir, todos querem viver aquela experiência da carne, em si mesmos. Cada um quer ter o gozo e o prazer de dizer: eu já fui lá, eu já fiz isto, eu já possuo isto, eu já tenho isto na minha casa, eu já pratiquei isto, eu já conheço isto. As moças se gabam de conhecerem coisas que elas não deveriam conhecer antes de serem donas de casa. Os rapazes, pela mesma forma, se gabam de terem experiências tremendas, terríveis. Se gabam. Por quê? O mundo não quer apenas uma coisa na mente. O mundo quer uma coisa experimentada. Agora, por que nós, os cristãos, por que você quer apenas uma salvação na mente? Ter apenas um conhecimento que Jesus Cristo morreu para te salvar. Aliás, essa seria a única mensagem que não chocaria com ninguém, não é? Jesus Cristo morreu para te salvar, pecador. E com isso não está chocando com ninguém, com sistema algum. Esta é a boa mensagem para o século. Não. Sem dúvida alguma, nós estamos vivendo um século que é um fechamento de parênteses. Todos sabem disto, os cientistas estão sabendo disto, os profetas que se levantam estão dizendo que nós estamos à margem do fim de um sistema humano. Estamos na véspera de um início de uma nova era. Há poucos dias, tinha até o recorte do jornal, um profeta dizendo que então a terra terá um só governo. É certo que ele está pensando num grande homem, um grande sistema que vai se levantar. Mas, em parte, ele está falando a verdade. Será um só governo mesmo. No milênio, quem governará a terra é o Senhor Jesus Cristo com sua esposa. Agora, qual é a sua esposa? É a rainha do céu? Qual é essa rainha do céu? É uma mulher? Não. É a igreja. São aqueles que experimentaram uma vida real com o esposo. A sua esposa é aquela que tem uma vida genuína, íntima com você e que te respeita, não é verdade? Você nunca chamaria uma mulher que não te respeita de sua esposa. A mesma coisa é Jesus Cristo. A mesma coisa é Deus. A igreja reinará com ele. Esta igreja é composta de milhões e milhões de membros. Mas qual é o nome dela? Em qual cartório de registro ela está registrada? Ah, meus ouvintes, isto não é conto de carochinha. Isso não é alguém te dizendo: oh, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te salva. Não é simplesmente isto. A hora é de você saber se você é esposa de Cristo e honra o nome desse esposo que foi invocado sobre você no seu batismo. Porque ele é o Senhor Jesus Cristo e ela é a Senhora Jesus Cristo. Não é assim que dizem nas colunas sociais? A senhora fulano de tal. A senhora com o nome dele. Esta senhora respeita este nome. Esta senhora honra este nome. E, sobretudo, esta senhora tem uma experiência com este esposo, com este Senhor.
Esta senhora está ocupada por ele, está grávida dele. A mulher fica grávida do marido e o seu tempo, por fim, fica todo tomado. Até mesmo o seu serviço doméstico vem a parar em um determinado instante, quando aquela experiência experimentada toma forma total, completa na sua vida, e nada lhe satisfaz a não ser dar à luz aquilo que ela concebeu de seu marido. Não há nada que satisfaça a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a esposa do Cordeiro, a não ser dar à luz, aquilo que ela tem concebido do esposo, do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo. Agora você tem isso dentro de sua casa. Você tem isso na experiência. Você é um homem casado. Você é uma senhora casada. Estou falando de uma experiência sua. E o natural explica o espiritual. Não pense que salvação seja menos do que Deus, através do sacrifício de seu Filho, lavar a sua alma, purificá-la de toda imundícia, de todo pecado, de toda traição, de toda injustiça. Não importa o que você tenha sido no passado, mediante um arrependimento sincero, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, você deixa todas as coisas, abandona por si mesmo, não por catecismos, não por regras doutrinárias, não por imposições doutrinárias, não por condições exigidas por igrejas. Você se veste, você se porta, você trabalha, você vive de acordo com a experiência que você tem vivido com este Deus que te resgatou. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma vez purificados de todo pecado, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, então nós estamos aptos, prontos para sermos habitados. O Espírito Santo, que é a pessoa de Cristo em sua igreja, traz esse habite-se e toma conta da vida deste crente, desta mulher, deste homem, desta criança. E assim como as crianças já podem ter experiências do pecado, meninos com 7, 8 anos e às vezes até menos, como eu tenho visto, fumando e praticando atos indecorosos nas escolas. Meninas que nem têm chegado a uma idade de conhecerem determinadas coisas, já estão experimentando-as. Não somente conhecendo-as, mas experimentando-as. Se as meninas, se os meninos já estão experimentando coisas do pecado do mundo, por que então eles também não devem, antes de tudo, experimentarem as coisas espirituais, terem experiências com Deus? As escolas estão sendo um terreno próprio, preparados para essas crianças terem uma experiência com Deus? Os lares estão preparados para que seus filhos tenham experiência com Deus? Os pais e as mães estão mostrando Cristo em suas vidas para os seus filhos? Estão transmitindo esse Espírito de Cristo a eles? Estão lhes oferecendo a maior herança que um pai ou uma mãe pode deixar para um filho, que é um caráter cristão?
Esta é uma pergunta desafiadora, mas que responde o que é salvação, responde o que é batismo do Espírito Santo, responde o que é santificação pelo sangue de Jesus Cristo. Ó pecador, não estamos aqui para te dar palmadinhas e dizer: arrependa-te, Jesus Cristo é teu Salvador, tudo isto mais. Não! Estamos aqui para te dar uma sacudida. Desperta-te, dormente. Salva-te enquanto tu podes. Vamos, crentes, sacudam-se de suas penas, que tem camuflado, cauterizado as suas consciências e amaciado ninhos religiosos para elas. É tempo desta águia mãe sacudir as penas deste ninho. A águia tira tudo que amacia o ninho para que seus filhotes aprendam a voar. Deus está, nesse instante, falando, expressando o cuidado que tem por vós, o cuidado que Ele tem por ti, o cuidado que um pai e uma mãe têm pelos seus filhos, deve ser expressado justamente através da advertência, do exemplo, do modelo, da advertência e da correção, que é, sobretudo, indispensável. Mas correção com exemplo, com modelo, com condição moral, com condição espiritual. Assim Deus cuidará de ti. Você quer os cuidados do Senhor? Arrependa-se agora. Creia que Jesus Cristo é teu Salvador. Comece a andar na luz da palavra que você está ouvindo, e você verá então uma experiência experimentada de salvação. Em cada dia proverá, se cuidará de ti, Deus cuidará. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Se você aceita no seu coração, agradeça a Deus nesse instante, pelo cuidado que Ele está tendo contigo nesse instante, te levando uma mensagem, uma palavra de experiência experimentada, de salvação, de verdade, de poder no seu coração. Queira uma experiência com Deus, como você quis a experiência com aquele moço, com aquela moça que hoje é sua esposa, mãe de seus filhos. Queira também uma experiência com Deus. Você é a igreja de Jesus Cristo, é a esposa do Cordeiro. Em nome de Jesus, receba esta bênção. Amém.